Olha, para a gente se atualizar, né, em termos de novidades, vamos só entender o seguinte: pesquisas revelam que 10% da população brasileira apresenta algum transtorno na tireoide, sendo que 90% desses transtornos na glândula ocorrem em mulheres. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer da tireoide é o mais comum da região da cabeça e pescoço, sendo 3 vezes mais frequente no sexo feminino. A tireoide é uma glândula situada na região do pescoço, responsável pela produção de hormônios essenciais ao funcionamento do nosso organismo. Não é à toa que você, às vezes, né, o médico solicita exames dessa natureza em função de queixas como apatia, muito desânimo, né, variação de humor e coisas do tipo. É que essa glândula é quem regula a produção de hormônio que são essenciais, né, pro funcionamento do nosso organismo, como eu já falei. E muito bem, ela regula o nosso metabolismo, ou seja, a absorção e queima de energia, exercendo grande influência sobre as funções vitais, como, por exemplo, o desempenho do sistema nervoso, gastrointestinal e urinário, cardiovascular, reprodutor, dentre outros. Por isso, a disfunção na sua atuação atinge o organismo como um todo, causando excesso de calor, ganho ou perda de peso, irritabilidade, alterações no sono, tremores, aumento de apetite, alterações da pressão arterial, também nos níveis de colesterol, uma sensação de fraqueza muscular, queda de cabelo, alteração da pele. Isso é só a pontinha do iceberg, é muita coisa, viu, gente? E esses sintomas, obviamente, né, refere-se à disfunção hormonal e precisa ser investigado. E no programa de hoje, Dr. Elton Estrela, endocrinologista, explica pra gente sobre essa doença, como que ela afeta a vida das pessoas, né? Expõe também as vantagens da avaliação de marcadores moleculares frente aos métodos convencionais. Ele é um pesquisador, já me trouxe inclusive a novidade aqui que as coisas vêm melhorando cada vez mais, para nossa alegria, né? As verbas destinadas a pesquisas vem aumentando, e isso é muito bom. E com isso, certamente, para ele que gosta de atuar exatamente nesses estudos, é um prato cheio, né? Deve ser assim um mergulho mesmo nas tantas variações que a doença pode apresentar. Boa tarde, doutor Elton, tudo bem? Boa tarde, Olga. Boa tarde, ouvintes. Que bom, né, que as coisas estão melhorando, porque antigamente a gente nem ouvia dizer que as verbas eram pífias, né, diante da situação caótica que o Brasil enfrenta, né, de controle de doenças e tudo mais. Todas as publicações vinham de fora, e hoje em dia esse cenário mudou bastante, isso é muito bom. E você está integrando aí essa equipe também de pesquisadores, né? Eu acho que é bom evoluir em estudo, evoluir em pesquisa, zero greve, né, pra gente trabalhar, formar gente, porque o país está num momento, né, de 10, 15 anos aí de total ascensão, evolução científica, e isso vai, sem dúvida nenhuma, traduzir em melhoria de qualidade de vida para a população. Verdade. Agora, doutor, impressionante, né, como essa tireoide, ela pode ser responsável por tantas complicações, conforme nós citamos aqui há pouco, né? Essa disfunção toda no nosso organismo, e muito comumente, né, o primeiro exame que se pede, os médicos costumam pedir, para nós mulheres principalmente, quando vamos ao ginecologista, é uma investigação sobre essa glândula da tireoide, não é verdade? É verdade. Como você falou, é uma doença prevalente, principalmente em mulher, e mulher acima dos 45 anos, na fase de pós-menopausa. Acredita-se que existe, sim, uma modulação hormonal que justifica isso. E além das disfunções de tireoide, né, do hipo e do hipertireoidismo, e das disfunções inclusive neonatais, né, como o hipotireoidismo congênito, que geralmente é triado pelo teste do pezinho, a gente também apareceu, né, com uma novidade aí nos últimos censos do Instituto Nacional do Câncer e também nos estudos populacionais feitos pelo Ministério de Saúde. Os dados revelados pelo DataSUS nas últimas análises revelam que o câncer de tireoide, né, o nódulo maligno, o câncer de tireoide, ele já aparece como uma novidade aí no pedaço, né, e hoje figura como o 4º câncer mais comum na mulher brasileira. Né? Então, essa é uma novidade, ele não aparecia dentre os cânceres mais prevalentes.
e agora, de modo inédito, ele só perde por câncer de mama, útero, colo e reto, e ele já aparece em quarto lugar em mulheres. A retirada é necessária, ou seja, a indicação cirúrgica é sempre a melhor forma de tratamento ou não? Sim. No caso do nódulo maligno, do câncer de tireoide, a indicação, sim, de retirada cirúrgica da glândula, né? Fazemos a tiroidectomia total na grande maioria dos casos. Alguns casos se retira parcialmente a glândula, isso é discutido individualmente, caso a caso. E as técnicas cirúrgicas têm evoluído muito, né? Hoje existe uma curva de aprendizado para o cirurgião. Quanto mais ele opera, mais ele adquire experiência e felizmente temos cirurgiões muito bem treinados. Então é uma cirurgia que hoje ela é relativamente muito simples, né, tecnicamente falando. Agora, doutor, se essa glândula tem tantas funções, ela é tão importante, né? E quando ela é retirada, como é que se dá depois a conduta assim, de tratamento pós-operatório? Felizmente, Olga, a endocrinologia evoluiu muito. Então a gente consegue manipular e fazer, né, em laboratório e fabricar hormônios que há 10, 15, 20 anos não fabricávamos. Então hoje a gente consegue fabricar TSH, insulina humana, através de tecnologia de DNA recombinante. Então hoje a gente consegue repor hormônios de órgãos, de glândulas que porventura perdeu a função ou tivemos que operar, que tirar. No caso da tireoide, a gente tem o hormônio sintético, né, a levotiroxina sintética, e ela é facilmente administrada, diário, um comprimido, em jejum, é um hormônio, é uma medicação barata, é fornecida pelo SUS. Então, realmente, nos casos onde a necessidade de operar, não temos grandes consequências, desde que esse paciente seja acompanhado e monitorado, porque os níveis de medicação de hormônio variam de pessoa para pessoa. Claro, isso precisa ser monitorado. Exatamente. Mas não tem jeito de interromper, né? Uma vez realizado o procedimento, você tem que ser bem assídua, organizadinho, com seus remedinhos ali, com seus hormônios. Isso, como você disse, o hormônio, né, da tireoide, ele regula muita coisa. Muitas funções. Então não dá para ficar sem ele vai ter que ser tomado o resto da vida. Então, tá certo. Vou informar aqui os nossos canais de participação para que todos vocês também liguem e participem conosco. O bate-papo é muito interessante. Sueli, já falo com você, e Leonardo também. Anotem aí, 3505-5000 é o número do nosso telefone, que você pode ou deixar seu recadinho lá com a telefonista se não quiser entrar no ar, se estiver com vergonhinha, mas pode também entrar no ar, falar aqui com o Dr. Elton Estrela. 3505-5040 é o nosso fax, que hoje, inclusive, já chegou um de Tereza Cristina, já está botando dela para funcionar lá para não enferrujar, já está aqui, daqui a pouquinho a gente vai ler a mensagem dela. E o nosso portal é o metro1.com.br. Clica no íconezinho mandar a mensagem para o estúdio e você vai estar participando também. Sueli na linha 2. Olá, Sueli. Olá, Olga, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutor, eu tenho uma dúvida. Eu tenho 39 anos, eu estou sendo acompanhada por uma endócrina e ela diagnosticou que o índice está alto. Eu, inclusive, tenho hipotireoidismo, estou tomando já medicação diária. E, além disso, em um exame de ultrassom, ele detectou um cisto. Eu fiquei bem preocupada. Eu queria saber se esse cisto evolui para um nódulo e futuramente para um câncer, ou é uma coisa que eu não preciso me preocupar. Ótimo, Sueli. Bom, você tem 39 anos e eu acabei de falar para a Olga, né, que a disfunção e hipotireoidismo é muito comum em mulher, justamente quando se aproxima nessa fase de 40, 45 anos, né? Então é muito comum, cerca de 20% das mulheres na pós-menopausa, elas podem apresentar o que você está tendo, que é um quadro de hipotireoidismo, né? Uma tireoidite, que é uma disfunção, uma destruição autoimune da tireoide que leva ao hipotireoidismo e a necessidade de tomar a medicação que você está tomando. Com relação aos índices,
eu acho que sua médica logo ela vai conseguir acertar a dose da medicação, né? Muitas vezes com duas consultas a gente ainda não consegue regular, né? A gente também não pode dar logo uma dose muito alta, isso tem que ser feito realmente pouco a pouco. E com relação aos cistos, né? O cisto é o quê? É um nódulo de conteúdo líquido. Na grande maioria das vezes o cisto é uma lesão benigna, né? Ele por si só por ter um conteúdo líquido, ele já tem uma natureza benigna. Dificilmente o cisto vai ser uma lesão maligna. Então, a tua médica, olhando o exame de ultrassonografia, ela vai ver, com certeza, algumas características, né, dessa lesão cística que indiquem risco ou não de malignidade. Mas eu já te tranquilizo que só por ser de natureza cística, a lesão já tem uma maior probabilidade de ser uma lesão benigna, como é a maioria dos nódulos. Uhum.